Olá, amigos do canal História e Música, sejam muito bem-vindos. Você já parou para pensar como a música era ouvida antes de tudo estar a um clique de distância? Antes do streaming, dos CDs e até das fitas cassete, existiu um objeto que revolucionou o mundo da música e eternizou clássicos, o disco de vinil. Mais do que apenas um meio de reprodução sonora, ele foi um marco cultural, símbolo de uma era e o berço das maiores lendas da música. Mas quem o criou? Como ele funciona? E o que faz do vinil algo tão especial, mesmo em pleno século XXI? Hoje, vamos viajar no tempo para descobrir como o vinil surgiu, como ele mudou a história e por que ele ainda fascina milhões de pessoas ao redor do mundo. Aperte o play e venha comigo nessa jornada sonora. Tudo começou em 1877, quando Thomas Edison inventou o fonógrafo, um dispositivo capaz de gravar e reproduzir som. Ele usava cilindros de cera ou metal para armazenar as gravações. Apesar de revolucionário, o fonógrafo apresentava limitações. Os cilindros eram caros, frágeis e armazenavam pouca música. Então, a partir disso, em 1887, Emil Berliner, um inventor alemão radicado nos Estados Unidos, revolucionou o mercado ao criar o gramofone e o disco plano. Diferente dos cilindros de Edison, os discos de Berliner eram feitos de materiais como goma laca e tinham formato plano, o que facilitava a produção em massa e o armazenamento. Esses discos giravam em velocidades como 78 rotações por minuto, RPM, e usavam gravações mecânicas feitas por agulhas. O formato plano foi o precursor direto do disco de vinil. O surgimento do vinil, década de 1940. O disco de vinil, como o conhecemos, foi criado na década de 1940 pela Columbia Records, nos Estados Unidos. Os discos anteriores, feitos de goma laca, eram pesados, frágeis e tinham capacidade limitada de armazenamento, cerca de 4 minutos por lado. Com o desenvolvimento do plástico vinil, cloreto de polivinila, foi possível criar discos mais leves, duráveis e com maior qualidade sonora. Em 1948, a Columbia lançou o primeiro long play, LP, de 12 polegadas, girando a 33,13 RPM, com capacidade para cerca de 20 minutos de música por lado. Pouco depois, a RCA Victor introduziu o formato single de 7 polegadas, girando a 45 RPM, destinado a músicas individuais. Mas você deve estar se perguntando, então como o disco de vinil funciona, já que até aqui foi falado dessas etapas? Então vamos entender. O disco de vinil é essencialmente uma superfície que armazena informações sonoras em sulcos espirais. Durante a gravação, uma agulha grava os sons em sulcos ondulados. Essas ondulações representam as variações das ondas sonoras. Quando o disco é tocado em um toca-discos, uma agulha ou stylus percorre os sulcos. A vibração da agulha é transformada em sinais elétricos por um cartucho magnético. Esses sinais são amplificados e convertidos em som por alto-falantes. Os discos podem girar a diferentes velocidades, 33, 13, 45 ou 78 RPM, dependendo do formato e da gravação. O vinil e a Era de Ouro, 1950 a 1980. O vinil dominou a indústria musical por décadas, sendo o principal meio de distribuição de música entre os anos 1950 e 1980. Durante esse período, artistas como Elvis Presley, The Beatles e Michael Jackson popularizaram o formato. Além disso, a arte das capas de discos tornou-se uma forma de expressão cultural, muitas vezes tão icônica quanto a própria música. O declínio e o retorno. Nos anos 1980, o surgimento do CD Compact Disc e a ascensão da música digital causaram o declínio do vinil. Contudo, ele nunca desapareceu completamente. Nos anos 2010, o vinil experimentou um renascimento.
muitos consumidores redescobriram o prazer do som analógico, que muitos consideram mais quente e autêntico. Hoje, o vinil é um símbolo de nostalgia e qualidade artística. Até mesmo podendo viajar no tempo e em pensamentos quando você ouve e ver um vinil sendo rodado em sua vitrola, por assim dizer. Vamos a algumas curiosidades sobre o disco de vinil. Primeiro LP. O LP de vinil inaugural foi Mendelssohn's Concerto em E minor, lançado pela Columbia Records em 1948. Maior disco de vinil. Em 2012, uma réplica gigante de Thriller de Michael Jackson foi criada como parte de uma campanha promocional. Recorde de vendas. Em 2023, o vinil superou o CD em vendas pela primeira vez em décadas, mostrando seu apelo duradouro. O retorno da popularidade dos discos de vinil é um fenômeno que combina nostalgia, qualidade de som e aspectos culturais. Aqui estão alguns motivos principais. Qualidade do som. Os discos de vinil oferecem uma experiência sonora mais quente e natural devido ao áudio analógico. Muitos entusiastas acreditam que os vinis capturam nuances que se perdem nos formatos digitais comprimidos. Experiência física e sensorial. Manusear um disco, observar sua capa detalhada e posicioná-lo no toca-discos proporciona uma conexão física com a música que os formatos digitais não conseguem replicar. Arte e estética. As capas de discos de vinil são verdadeiras obras de arte, muitas vezes icônicas. Para colecionadores, o visual é tão importante quanto o som. Nostalgia e cultura retrô. Para muitos, o vinil remete a uma época mais simples, antes da música digital. Isso se conecta com a crescente valorização de itens vintage. Resistência ao consumo rápido. Ouvir vinil exige mais dedicação. Escolher o disco, colocar no toca-discos e ouvir o álbum inteiro sem pular faixas. Isso contrasta com o consumo rápido e fragmentado de músicas em streaming. Valorização da música como arte. Em um mundo de playlists, o vinil incentiva a apreciação de álbuns inteiros, como o artista originalmente concebeu, status e exclusividade. Ter uma coleção de vinis e um toca-discos é visto como um símbolo de bom gosto musical e autenticidade. O disco de vinil é mais do que um simples formato de reprodução de música. Ele carrega memórias, emoções e a história de gerações inteiras. Em cada sulco há mais do que som. Há a alma de artistas, o trabalho de engenheiros e a paixão dos ouvintes. Mesmo em um mundo digital, ele permanece como um símbolo de conexão, nostalgia e arte. E talvez seja por isso que o vinil nunca tenha realmente morrido. Porque a música não é apenas algo que ouvimos, é algo que sentimos. E você, qual história marcou a sua vida ao som de um vinil? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem também ama música. Afinal, histórias como essa merecem ser ouvidas. E por hoje, fico por aqui, meus amigos. Muito obrigado por assistir o vídeo. Fiquem todos bem e até o próximo vídeo aqui no canal História e Música. Nos vemos. Até lá.